Amém? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías. Amém. Isaías capítulo 66. Na semana passada, irmãos, nós paramos no versículo número 10. E hoje nós vamos retomar desse versículo 10. O nosso intuito nessa noite é falar um pouco acerca dos versículos 10 a 14. E a mensagem que nós temos é uma mensagem de consolação. O título que eu dei a essa mensagem é justamente "Vale a pena acreditar de novo". O contexto histórico dessa mensagem é propício a essa frase. Os irmãos sabem que Isaías está escrevendo, mas sempre vão frisar todas as vezes que temos iniciado algum tipo de estudo nessa parte final de Isaías, para que isso fique bem registrado na mente de vocês, esse conteúdo histórico que está por trás dos livros proféticos. Então, Isaías ele profetiza muito tempo antes que o povo seria levado cativo por um povo estrangeiro em virtude da sua desobediência. Mas Isaías também, obrigado meu filho, Isaías também consola esse mesmo povo, dizendo que apesar de Deus castigar, esse castigo ele não seria definitivo, porque Deus traria de volta um remanescente fiel, e Deus faria de volta desse remanescente fiel um povo, e ele abençoaria esse povo. Então, essa mensagem, no sentido original, ela foi uma mensagem de consolo para aqueles que estavam escravizados durante cerca de 70 anos no cativeiro babilônico. E eles ouviram essas mensagens de Isaías e eles acreditavam: Deus ainda vai nos libertar de uma mão poderosa. Nós vimos na semana passada isso. Será que o povo pode nascer em um só dia? Foi exatamente isso que aconteceu quando Ciro ele vence os caldeus. Uma das primeiras coisas que Ciro determina é justamente o decreto para que os judeus possam retornar à sua nação em um dia. Isso acontece. Então, aquele povo precisava acreditar de novo. Mas hoje, quando eu deixava acerca da conversa que teríamos aqui nessa noite, eu pensava também um pouco acerca da igreja de Éfeso. Ela permanecia, na verdade, mas ela havia mesmo amor. Normalmente isso acontece conosco, quando somos colocados muitas vezes de maneira repetitiva, debaixo de muitas provações, e não temos buscado o escape correto da parte de Deus, a tendência ao endurecimento no nosso coração, mesmo que nós tenhamos a verdade. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso que, mais uma vez, essa mensagem também é para essas pessoas, muitas vezes como eu, que o seu coração endurecido em virtude das provações e dificuldades do dia a dia, da rejeição natural do mundo para com os cristãos, da falta de compreensão de muitos em relação à verdade de Deus, e muitas vezes essas rusgas tendem a endurecer o coração cristão. E eu vim aqui para dizer: vale a pena acreditar de novo, vale a pena pregar o Evangelho, pessoas se converterão, sabe, pessoas serão salvas. Talvez pessoas que hoje nos são como que adversários, se levantam contra as verdades que Deus tem colocado nas nossas vidas, talvez amanhã estejam caminhando junto conosco no caminho do Senhor. E nós não podemos deixar de acreditar nisso. Nós não podemos deixar de acreditar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Temos que tomar muito cuidado para que a crescente apostasia não entre no nosso coração. Por isso que as coisas que acontecem hoje, elas nos foram preditas há milhares de anos atrás, para que nós pudéssemos estar preparados para ela, reagindo da forma correta. Então eu não posso, por exemplo, ficar surpreso com o crescente número de igrejas
que pregam um falso evangelho. Eu não posso ficar assustado com isso, porque isso já foi dito há 2000 anos atrás, em uma das cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Ele disse: olha, nos últimos tempos, muitos, não poucos, muitos parando a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e seguindo a doutrinas de demônios. Então eu não posso de repente fazer isso mesmo. Quando eu olho para a realidade, eu não faz parte da vontade de Deus. Isso já havia sido decretado. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O próprio Senhor Jesus, no seu último sermão, por assim dizer, na presença dos seus apóstolos, o famoso sermão profético de Mateus 24, ele vai dizer: a maldade vai se multiplicar a tal ponto que o amor de quase todos se esfriará. Então a gente olha para o mundo, a gente percebe a maldade crescente, a gente percebe muitas vezes a maldade crescendo dentro do contexto religioso, e a gente não pode ficar refém disso e permitir que essa maldade nos infecte de alguma forma. Nós precisamos estar protegidos. Por isso que a Bíblia nos ensina sobre tudo que tem que guardar para o coração. E de que forma o nosso coração é guardado? Pelas verdades, pelas promessas de Deus. São as promessas de Deus que guardam o nosso coração, que guardam a nossa mente e que nos concedem a verdadeira paz. Então essa mensagem de hoje é uma mensagem para abrir a nossa mente, o nosso coração. É uma mensagem para corações endurecidos, para que eles voltem a se quebrantar, para mentes que muitas vezes deixaram de acreditar na verdade de Deus como absolutas, para que elas voltem a crer. Essas promessas que nos são deixadas desde Gênesis Apocalipse, elas são para nós. É o verdadeiro povo de Deus. E se nós que somos povo de Deus não crermos, como vamos fazer que essa fé chegue a outra? Então nós precisamos, irmãos, de um choque. Nós precisamos de um renovo nessa noite. E eu creio que foi por isso que o Senhor nos ajudou aqui. Amém? Depois dessa pequena introdução, eu queria convidar os irmãos a se debruçarem comigo no capítulo 66, como eu disse a vocês, no versículo 10 de Isaías. Isaías 66, 10. Olhem como começa esse versículo. Esse versículo começa com a palavra alegria. Irmãos, não se esqueçam que as primeiras pessoas que de fato foram alcançadas por essa mensagem de Isaías eram pessoas que tinham muitas vezes visto o templo sendo destruído, os seus irmãos sendo mortos por uma nação estrangeira que eram os babilônicos, e agora eles estão sendo chamados a se alegrarem. Nós vemos o mesmo contexto na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Paulo está preso, a igreja está passando por ataques dentro e fora. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que no capítulo 3 ele chorou por um grupo de pessoas dentro da igreja que eram inimigos da cruz de Cristo. No capítulo 1 dessa mesma carta, Paulo vai dizer que algumas pessoas estavam pregando até o verdadeiro evangelho, mas não estavam fazendo isso pela motivação correta, faziam isso por partidarismo e por vanglória. E diante dessa carta que Paulo escreve, ele, ao chegar no final da carta, embora ele tenha falado acerca de coisas sérias, ele vai dizer: alegrai-vos, alegrai-vos do Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Outra carta é escrita por esse mesmo apóstolo, inspirado por Deus, a carta aos Gálatas. Uma carta que começa de maneira muito dura. Uma das cartas que começa de forma mais dura é a carta aos Gálatas. As duas cartas mais contundentes do apóstolo Paulo, segundo os estudiosos, é 1 de Coríntios e Gálatas. Gálatas começa dizendo: olha, eu estou muito chateado com vocês, porque vocês passaram tão rapidamente de um verdadeiro evangelho para o falso evangelho. Eu estou chateado com vocês. Mas nessa carta que começa dessa forma, quando chega no capítulo 5 dessa carta, caminhando para o final da carta, Paulo vai dizer para aqueles irmãos que começaram sendo arrependidos que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria.
Ó, você, tudo bem, repreendi vocês, mas deixem crescer no interior de vocês o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria. Sabe, a alegria ela precisa ser uma marca do cristão. Porque a alegria que o cristão busca não é uma alegria circunstancial. Nós não buscamos simplesmente uma alegria de momento. O cristão, ele está de fato buscando a verdadeira alegria. A alegria que só Deus pode conceder de maneira profunda e perpétua no nosso interior. É esse tipo de alegria que a Bíblia nos ensina a buscar. Não a alegria momentânea. Não a alegria porque você recebeu, entre aspas, uma bênção de Deus. Não, eu orei e fui curado. Ó como eu estou alegre. Ah, eu estava precisando de dinheiro e Deus mandou. Ó como eu estou alegre. Esse tipo de alegria o mundo tem também. Eu quero ver a alegria de Atos. Tomou um monte de surra e está todo mundo alegre. O Sinédrio pegou os apóstolos, deu uma grande surra neles e eles saíram comemorando. Você tem essa alegria? Pois é, tem que ter. Eu quero ver a alegria de Tiago capítulo 1. Fique alegre quando passar por todo tipo de tribulação. Então esse tipo de alegria que nós estamos falando aqui, não é essa alegria superficial que muitas pessoas têm na igreja. Oh meu Deus, como Deus é bom. Aí desce e porque, sabe, tomou uma chuvinha, meu Deus, eu acho que colocou chiclete na cruz. Sabe, que alegria é essa? Que por 5 minutos. Então, ele diz, regozije-se com Jerusalém. Sabe, irmão, Jerusalém aqui é a igreja. Quando nós olhamos essa parte final de Isaías, a parte final de Isaías, o capítulo 66 de Isaías, é conhecido por muitos como o Apocalipse de Isaías. Isaías está falando, os capítulos 65 e 66, Isaías está apontando para verdades que serão muito mais compreendidas quando nós olhamos do ponto de vista da consumação dos tempos. Isaías está nos mostrando aqui acerca de Jerusalém, mas ele não fala da Jerusalém física. Quando ele diz alegrem-se por Jerusalém, ele está falando da Jerusalém espiritual, cujo todos aqueles que estão em Cristo fazem parte. Por isso, irmãos, se você é um verdadeiro crente, você se alegra com a igreja, na igreja e pela igreja. Quando você vê a igreja de Cristo crescendo, quando você vê a igreja de Cristo florescendo, quando você vê a igreja de Cristo de fato sendo cuidada por Ele, isso alegra o coração dos cristãos. Alegrem-se com Jerusalém. O que nós temos visto hoje em dia é um ódio que muitos cristãos têm pela igreja. Impressionante como a quantidade de desigrejados tem crescido no meio dos evangélicos. Como as pessoas costumam dizer, não, eu sou cristão, mas eu não vou para a igreja. Que cristão é esse que não está no corpo? Mas isso se multiplica. Essas pessoas estão atrás de um evangelho fácil, de um evangelho que lhes seja cômodo. Esse evangelho não existe. O evangelho verdadeiro é duro, é estreito, é apertado. Por isso, irmãos, uma das grandes fontes de alegria do cristão é a igreja. É a igreja que não pode jamais ser separada de Cristo. Você ama Cristo? Então você tem que amar a igreja. Porque você não pode amar o cabeça e não amar o corpo. Esse amor estaria completamente incompleto. Como você diz que se alegra com Cristo e com as suas promessas, você não tem alegria na igreja. Perceba porque muitas vezes a nossa vida está tão triste. Porque muitas vezes nós estamos envoltos em processos depressivos. Porque não estamos exercendo o nosso amor pela igreja. É como esse celular que tem um monte de funções, mas se ele estiver sem bateria, ele não presta para nada. O cristão que não está conectado com a igreja, que não está sendo instrumento de Deus na igreja, ele está fora da sua real função. É como um dedo que foi cortado do corpo. Ele tem que ser colocado rapidamente no corpo, senão ele perde a sua função. Sabe, é por isso que ele está dizendo, alegrem-se com Jerusalém, alegrem-se por ela. Sabe por que a sua vida está tão infeliz? Porque você não tem se dedicado ao ministério que Deus entregou na sua mão no momento que você nasceu. Deus não entregou um ministério para você no momento que você se converteu. Deus não entregou um ministério para você no momento em que supostamente você foi cheio do Espírito Santo. Deus escolheu você para servi-lo antes que você nascesse. É o que está escrito no livro de Jeremias.
Jeremias, eu escolhi você. Mas eu não escolhi você agora, Jeremias. Eu já tinha escolhido você, Jeremias, quando você estava no ventre da sua mãe, Jeremias, para que você fosse profeta entre as nações. Muitas vezes nós ficamos, né? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Isso mesmo. Fique perguntando isso mesmo. O que é que eu vou fazer para Cristo? Você não está trabalhando para Cristo, meu filho. Você está trabalhando para o diabo. Só tem dois patrões. Não, eu estou trabalhando para mim mesmo, então é para o diabo que você trabalha. Sabe, pastor, é porque assim, sabe, eu tenho que buscar fazer adiantar o meu lado. Adiante mesmo, viu, meu filho? Que o inferno está lhe esperando. O inferno é um lugar para aquelas pessoas que podem adiantar o seu lado. O céu é para aqueles que renunciaram a tudo, tomaram a sua cruz e seguem a Jesus. Por isso que lá em Marcos 8:35, o Senhor deixa de maneira clara, cristalina, todo aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Sabe por que um monte de gente está triste na igreja, deprimido, depressivo, pensando em retroceder? Porque estão sendo inúteis diante do ponto de vista do Senhor. Ah, mas eu não sou capaz. Sim, quem é? Eu não sou capaz. Mas estou aqui pregando para vocês essa noite. Sabe, para servir a Cristo, tudo que Cristo espera de você é que você de fato busque servi-lo de todo o seu coração. Sabe, Deus está em busca de servos. A ceifa é grande, poucos são os ceifeiros. Essa sempre foi a realidade. Você chega em muitas igrejas e você vai ver bancos abarrotados de pessoas. Na hora de fazer alguma atividade, 2, 3, 4, 5. Sabe, essa é a grande realidade. Por isso que as pessoas estão tão tristes, porque elas estão vivendo vidas inúteis. O autor do livro de Eclesiastes, ele vai dizer, tudo é vaidade. E a palavra vaidade traz essa ideia justamente de inutilidade, de uma coisa sem significado, sem sentido. Mas Paulo escreve aos Coríntios, e no capítulo 15 ele diz, mas no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Essa é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que é entregue a Cristo, por Cristo e para Cristo. As pessoas que assim o vivem, as pessoas que assim o fazem, serão as pessoas mais felizes do mundo, porque feliz é a nação. E a verdade, ela é absoluta. Você não está feliz, porque muito provavelmente você não está vivendo na nação cujo Deus de Israel é o Senhor. E aqui ele vai dizer, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se com Jerusalém, alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Você ama a igreja? Ah, eu amo a igreja, eu só não tenho nenhum compromisso com ela, então você não ama. Você já imaginou? Eu amo minha esposa, mas eu a traio todos os dias. Eu amo minha esposa, mas eu vejo ela uma vez por mês. Eu amo os meus filhos, mas eu não sei nem o nome deles. É o tipo de gente hoje em dia que está na igreja. Eu amo a igreja, mas eu não vou lá. Eu tenho um compromisso. Estou nem aí para nada que acontece do ponto de vista da atividade. Não me preocupo se a igreja está crescendo ou não. Não me preocupo com a vida dos pastores que ministram sobre a minha vida. Não estou nem aí, nem chegando para nada que acontece. Mas eu amo a igreja. É o tipo de amor que a gente vê hoje. Percebeu porque, irmãos, a felicidade, ela tem fugido de nós, como está escrito lá no livro de Ageu, como se nós fôssemos um saquetel furado. Porque nós não estamos vivendo pelo propósito que Deus pré-estabeleceu para nós. Há um propósito na sua vida, e o propósito da sua existência é glorificar a Deus. O propósito da sua existência não é juntar dinheiro. O propósito da sua existência não é satisfazer as suas concupiscências momentâneas. O propósito da sua vida não é satisfazer a si mesmo. O propósito da sua existência é satisfazer a Deus. É por isso que eu e você fomos criados. Por isso que aqui estamos apontando para essa verdade. Você quer ter alegria, você quer ter a verdadeira felicidade, então viva nesse constante amor por Deus e pelo seu povo. Viva buscando essa alegria que é a festa no céu quando o pecador se arrepende. O cristão que não tem desejo de evangelizar, irmãos, não é um cristão. O cristão que quer ir para o céu
céu sozinho, provavelmente vai para o inferno. Então aqui ele diz: Ana, mãe, pastor, eu pensei que a mensagem era para consolar a gente. Está consolando, tá não? Estou vendo, está todo mundo consolado, amém? Amém? Graças a Deus. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que ela planteiam. Percebeu? Sabe, a gente vai se alegrar com a igreja, a gente vai se alegrar com o que Deus faz na igreja através dela, mas a gente vai chorar também com a igreja. Sabe, é esse paradoxo. O apóstolo Paulo, como eu disse a vocês, a referência de Filipenses, ele vai dizer no capítulo 3, eu chorei por aqueles que na igreja agiam como inimigos da cruz de Cristo. Mas vamos se alegrar no Senhor, vamos se alegrar no Senhor. Então muitas vezes a gente olha para a crescente apostasia no evangélico, a gente olha para pessoas que muitas vezes a gente nutre um carinho muito grande e que estão muitas vezes cegos por um falso evangelho e a gente chora. A gente muitas vezes divide uma verdade com uma pessoa e diz: meu irmão, essa igreja que você frequenta não é bíblica, e a pessoa está com raiva de você, e você chora. Você vê muitas vezes os servos de Deus sendo maltratados, ultrajados, escarnecidos, você chora. Você vê às vezes o homem de Deus que Deus colocou na sua vida sofrendo dores, e você chora junto com ele. Você vê outros irmãos na igreja que estão sofrendo dificuldades indescritíveis e você chora com eles, porque a igreja é um lugar onde nós somos um só corpo. Então nós nos alegramos com os que se alegram e nós choramos com os que choram. Essa compaixão mútua que tem que estar nos ligando um ao outro. Nós não podemos estar aqui sentados nesses bancos como se fôssemos desconhecidos uns dos outros. Muitas vezes começamos assim, quando nós começamos a congregar em uma igreja, não conhecemos a maioria das pessoas, mas nós devemos buscar conhecê-los, para que possamos estar, de fato, vivendo como corpo. Então ele mostra essa verdade. Olha, vamos se alegrar com a igreja, mas se precisar chorar com a igreja, vamos chorar com a igreja também. Somos um só corpo. E o que aconteceu com a unha, aconteceu com o corpo inteiro. Então, essa ideia de unidade. Há um só espírito entre aqueles que professam a verdade. Não estou falando de uma união entre uma igreja verdadeira e uma igreja falsa, porque esse tipo de unidade não existe. Eu estou falando da unidade entre igrejas que de fato professam as mesmas verdades, que são eternas e absolutas e não podem ser negociadas. Então a gente vai se unir e não vai permitir que nada nos separe. Por isso, nós, todos vocês, os que choraram, vocês vão se alegrar. Mas se precisar chorar, chore com a igreja também, porque vale a pena. Vale a pena chorar com a igreja. Porque esses que choram serão consolados. Sabe? Todo aquele que chora pelo corpo de Cristo recebe o consolo de Cristo. Maravilha, irmãos. Chorar pela motivação certa. O choro é um presente de Deus, irmãos. O choro é um presente de Deus para lavar nossa alma. Desde que o choro venha pela motivação correta. Eu estou chorando porque eu perdi um dinheiro. Isso não é motivação correta. Eu estou chorando porque eu fui reprovado em um concurso. Isso não é motivação correta. Eu estou chorando porque tive um desentendimento amoroso. Isso não é, sabe, o choro correto. O choro correto é quando você chora por Cristo. E muitas vezes, pela maneira como o seu povo é tratado, você chora por isso, você pranteia por isso, e o Senhor te consola. Te consola de todas as formas, mas principalmente pelas promessas que estão eternizadas para o povo. Como Paulo vai consolar os tessalonicenses, que estavam sendo perseguidos pelos judeus lá de Tessalônica. E Paulo vai dizer: fiquem tranquilos, eu sei que vocês estão sendo atribulados, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, mas vai chegar um momento em que Deus vai punir essas pessoas e que Deus vai aliviar o fardo de vocês. Esperem um pouco mais. Esse é o consolo que Paulo escreve para os cristãos de Tessalônica. Sabe, é importante a gente entender essas verdades. Há consolo para o povo de Deus, não somente no céu, mas aqui na terra também. E nada consola mais o povo de Deus do que as promessas de Deus. São essas promessas que nós somos consolados.
São dessas promessas que os nossos olhos são abertos e a janela que nos é colocada diante do nosso coração, mente, podemos contemplar bênçãos que ainda não chegaram, mas que já são recebidas por nós no Espírito pela fé. Então aqui, irmãos, ele vai dizer agora no versículo 11: pois vocês, olha que coisa maravilhosa, vocês irão mamar e saciar-se em seus peitos reconfortantes. Essa cena para nós talvez não seja tão compreensiva, mas no contexto em que é escrito, é algo extremamente doce. Olha, irmãos, nós vivemos em um mundo tão promíscuo, nós vivemos em um mundo tão nojento, que uma das cenas mais lindas muitas vezes é vista do ponto de vista pornográfico, que é uma mãe que amamenta o seu filho. É uma das cenas mais bonitas que pode se conceber. É uma das maiores cenas que ilustram o amor. Quando aquela que carregou durante 9 meses o seu filho dentro do seu próprio ventre, recepciona os seus filhos no braço e o alimenta com o seu próprio leite. Essa é a cena que Isaías está descrevendo. Ele está descrevendo justamente essa ideia de que vocês serão saciados pelo leite espiritual que vos será concedido graciosamente. Olha, irmãos, eu queria convidar vocês a abrir comigo em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, ele tem uma visão muito próxima a essa, e ele descreve isso para os seus irmãos que recebem essa sua primeira carta. 1 Pedro 2:2, ele diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Você provou que o Senhor é bom. Quando foi que isso aconteceu? Quando você foi regenerado. Quando você passou diante de você a sua condenação, e chegou a você a sua salvação, e você diz: o Senhor é bom, Ele salvou um pecador como eu. E agora Pedro vai dizer: sim, mas isso é só o começo. Vamos agora buscar ser alimentado como uma criança recém-nascida, que deseja de todo o coração o leite espiritual puro. Sabe, é isso que uma criança recém-nascida deseja. E aqui, justamente, Isaías está tendo essa visão e está dizendo que é isso que vai reconfortar o cristão. Esse alimento espiritual que a igreja serve poderosamente para aqueles que são regenerados por Deus, entregues a Cristo. Os cristãos que de fato são cristãos, eles se sentem desejosos da verdade de Deus. E quando essas verdades chegam às suas mentes e almas, eles se sentem saciados. O cristão, ele vai para o culto bíblico e ouve verdades como a que a gente está ouvindo hoje, e ele sai, aleluia. Meu Deus, só falou de hoje, só falou do meu coração. É isso que sacia o cristão. Nada nesse mundo pode nos saciar. Toda fonte de prazer e de alegria mundana é como uma cisterna rota que não pode reter água. Sabe, qualquer alegria que você buscar da igreja para fora, de Cristo para fora, vai ser uma alegria que no final se transformar em tristeza. É como uma droga que dá momentos de euforia para horas e horas de tristeza. Assim a alegria que o mundo proporciona para aqueles que buscam esse tipo de alegria, mas aqueles que buscam se alimentar do Senhor, eles vão ser alimentados e saciados. E essa ideia, esse alimento, ele não vai somente fortalecer a gente, ele vai reconfortar. Eu sei que você já percebeu que muitas vezes o bebê, ele no seio da mãe, não somente porque está com fome, muitas vezes porque está com sono, porque está medo, porque está seguro. Aquela posição da mãe, colocar o bebezinho aqui próximo ao seu seio, traz segurança para aquele bebê. Sabe, essa é a ideia. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos inseridos genuinamente no corpo de Cristo, nós nos sentimos reconfortados por Ele no seu corpo. É como se nós fôssemos aquele bebezinho. Não que a gente vai permanecer o tempo todo bebezinho. Nós crescemos e amadurecemos, mas diante de Deus seremos sempre crianças. Precisaremos ser descuidados. É por isso que Jesus vai dizer que quem vai para o céu é como aquele que senta aqui no meu colo, nessa criança. Independente de nós amadurecermos diante uns dos outros, independentemente da gente
nós sempre vamos precisar desse conforto paterno do nosso Deus amado. O cristão sempre precisa estar próximo do peito do seu Salvador. Quem fez isso foi o apóstolo João. Na noite da ceia, ele se reclina de maneira muito próxima a Jesus, demonstrando justamente o amor que ele tinha por Jesus. E Jesus demonstra a reciprocidade desse amor, permitindo que ele seja confortado com a cabeça reclinada no seu peito. Então, essa cena que Isaías está percebendo aqui, como aqueles que são povo de Deus, eles não somente são saciados, mas eles se sentem amados por Deus. Sabe, a gente não sai por aí dizendo para pessoas que são ímpias e que estão entregues ao pecado, Jesus te ama. Mas você olha para um verdadeiro cristão que está sofrendo, para um verdadeiro cristão que muitas vezes está pensando em desistir, para um verdadeiro cristão que muitas vezes está sobrecarregado com as coisas do mundo, e você olha no olho daquele verdadeiro cristão e diz: Jesus te ama, irmão. Porque isso é uma verdade. Jesus ama aqueles que ele deu a vida para salvar. Sabe, e isso conforta o coração dos cristãos. Quando um cristão chamado Policarpo, ele foi pastor da cidade de Esmirna, ele foi evangelizado pelo apóstolo João, quando ele já estava na idade de 86 anos, já no século II. Isso foi uma perseguição na região que ele morava contra os cristãos. E o governador local instituiu uma adoração a César, e todos aqueles que não adorassem a César seriam punidos severamente. A primeira pessoa que eles buscaram foi justamente o líder da igreja local, que era Policarpo. Policarpo foi preso, e Policarpo era uma pessoa tão amada naquela localidade, até as pessoas que não gostavam da igreja nem de Cristo gostavam de Policarpo, porque ele era uma pessoa que só fazia o bem. E os guardas tentaram convencer Policarpo a negar a Cristo e ser salvo. Não, Policarpo, você chega diante do juiz, você diz assim: tudo bem, eu nego Cristo, e amanhã você volta a pregar, não tem problema nenhum. Policarpo tem sim. Como é que eu vou negar aquele que sempre me amou? Como é que eu posso fazer isso com aquele que só me deu amor durante 86 anos da minha vida? Perceba, Paulo, ele não se sentia constrangido de fazer as coisas, de buscar obedecer a Deus por medo de ir para o inferno. O que Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. Eu fico constrangido como eu vejo que o meu Senhor me ama. Um pastor que eu particularmente gostava muito, eu creio que hoje ele está na glória, o pastor R.C. Sproul, ele falava acerca dessa verdade. Jesus, ele sabe o pior de mim e ainda assim ele me ama. Eu não consigo entender esse amor. Sabe, irmãos, muitos de nós aqui, sabe, quem tem esse poder é o irmão José. Se o irmão José chegasse aqui, ele está ali, mas ele não vai fazer isso, fique tranquilo. Mas José tem um poder da parte de Deus, que ele pode pegar a mão na mente de alguém, e se ele apontar para aquela terra branca, todos os seus pensamentos vão passar lá agora. Você já imaginou isso? José, meu filho, você vai fazer isso com quem hoje? E você mesmo? Aí isso é santidade. Aí é só a cena do livro Peregrino, cena da Bíblia, né? Versículos e versículos. Mas você já pensou? Às vezes a gente vai à igreja e a gente acha que a gente é bom. A gente acha que a gente é melhor do que aquela pessoa que está na mesa do bar. A gente é melhor do que aquela pessoa que de repente está adulterando, se prostituindo hoje. Aí de repente o Senhor pega, eita Berlim, e revela todos os nossos pensamentos. A gente diz: rapaz, eu sou ruim. Pense no camarada. É por isso que o pastor Josemar Bessa, eu acho que foi ele que falou essa frase, se não foi ele, foi outro pastor bíblico, que disse: olha, se o pior pecador que você conhece não é você, então você precisa se conhecer melhor. Sabe? Você não se conhece tão bem assim. E se você se conhecesse, você ia dizer a mesma coisa que Paulo: eu sou o pior pecador que eu conheço. Então, essa é a verdade. É por isso que a alegria, irmão, a alegria da salvação é algo tão contagiante. Por isso que a alegria da salvação é algo tão supremo. Sabe, que não precisa de mais nada para completar. Mas hoje em dia as pessoas veem que a salvação é uma cereja do bolo. Você fala para a pessoa assim: olha, que feliz Jesus Cristo foi para superar. Sim, mas quem vai ganhar conta? É totalmente.
mais isso, mais aquilo. Eu quero ter a salvação, mas eu também quero uma coisinha de hoje, né? E aí, vai ficar assim, isso, só salvação? Não tem mais nenhum negócio que se faz aí. Por que uma pessoa fala isso? Porque ela não entendeu a quantidade de pecado que ela possui. Ela não entendeu a seriedade do pecado que ela carrega. Então percebemos que quando a igreja é confortada, ela é confortada justamente dessa promessa de vida eterna. Quando na verdade nós merecíamos a condenação eterna. É isso que nos conforta. Nós estamos diante de um momento na igreja evangélica onde Deus não é mais Deus. Em grande parte das igrejas evangélicas. Por exemplo, o maior poder de Deus na Bíblia é o poder que Ele tem para salvar pecadores. Esse poder é maior, inclusive, do que o poder que Ele usou para criar o mundo inteiro. Quando Ele criou o mundo inteiro, Ele fez isso só com sua palavra. Mas para salvar pecadores, Ele teve que enviar o seu próprio Filho, que é Deus, para morrer pelos pecados. Ele fez isso sozinho. E Ele grita naquela cruz: o nosso Salvador está consumado. Mas hoje em dia as pessoas são ensinadas na igreja: olha, irmão, se você não der lugar, Deus não pode te salvar. Pô, Deus não pode te salvar, então Ele não é Deus. Não precisa que você abra o seu coração, precisa. Então que Deus é esse? Deus é você, então. Então Deus é você. Não é você que manda em Deus? Olha, Deus, eu não vou abrir meu coração não, sai daqui. Paulo tentou fazer isso, você viu no que deu, né? Jonas tentou fugir de Deus também, você viu no que deu. Nós temos o rei Manassés que tentou também fazer a mesma coisa, a gente viu no que deu. Mas a gente vive num contexto de igreja evangélica onde as pessoas é que são o centro do mundo e muitas vezes elas nem percebem. Elas são tão egocêntricas, elas estão tão preocupadas com o seu próprio umbigo que elas não enxergam. Esse ensino é equivocado, que a salvação pertence ao homem, quando na verdade a Bíblia diz, Gênesis, Apocalipse, que a salvação pertence ao Senhor. Então a gente olha para aqui, irmãos, é por isso que as pessoas muitas vezes não se sentem reconfortadas, porque é quase que Deus fosse um devedor delas. Ó Senhor, eu abri meu coração para você, eu agora estou indo para a igreja, eu agora estou até ofertando, dizimando, ainda não estou dizimando, porque dizimar precisa de muita fé. Mas de vez em quando eu trago algum dinheiro para a igreja e o Senhor não está fazendo nada por mim. Eu tenho um colega ali que é da macumba e quando ele bota a oferenda para o demônio dele lá, o demônio dele abençoa a vida dele. E eu estou aqui me dedicando, aqui me matando por essa igreja aqui, olha, que cão. E eu estou aqui me matando, vim para a igreja fazendo acontecer, o Senhor não dá nada. Eu acho que eu vou lá para o demônio do candomblé. Sabe o que é que Jesus disse para essas pessoas? Quem é que está te segurando aqui? Esse que está lá em João 6. Ele olhou para os seus discípulos. Todos os discípulos abandonaram a ele, só ficaram os 12. E Jesus não falou nada para aqueles. Gente, volta, eu estava brincando. Ele não fala nada. As pessoas começam a se retirar e ele só olha. E ele olhou para aqueles que ficaram e disse: vocês também não estão querendo ir embora, não? Porque o caminho vai estreitar mais ainda. Percebeu, irmãos? Se você não está alegre com a salvação, nada mais vai te alegrar. Sabe? É por isso que quando Pedro responde a esse questionamento de Jesus, se eles também não queriam ir embora, Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna, a palavra de salvação. Isso mesmo. Só tu, Senhor. Então, não adianta eu buscar ganhar o mundo inteiro e naquele dia eu não perder minha alma. Essa é a ideia que a igreja deve pregar, irmãos. A igreja não sai por aí pregando bênçãos momentâneas e superficiais. A igreja não sai por aí buscando alegrar a multidão e buscando, remover a galera como se o propósito da existência do corpo de Cristo fosse um entretenimento. Não, o propósito da igreja é chamar as pessoas para a seriedade do seu pecado, o pecado que exige condenação, mas em Cristo encontramos salvação. É isso que conforta o crente. É isso que conforta o crente. Quando perguntavam para Spurgeon, o primo, parente de José, você não tem medo de perder a salvação? Spurgeon dizia sem pestanejar: Jesus Cristo investiu alto demais em mim para me perder no meio do caminho.
Isso é salvação. Essa ideia de hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. É uma pessoa que nunca de fato foi alcançada por Cristo. Porque aqueles que são alcançados por Cristo se sentem conectados a Ele de tal forma que é impossível eles serem rejeitados e abandonados. O Senhor Jesus afirmou: aqueles que o Pai me deu, de forma nenhuma eu lançarei eles fora. Mas se eles errarem, Senhor, eu vou corrigir eles, porque é assim que um bom pai faz, é assim que um pastor faz, corrige, ele não lança fora aquele que errou. O Senhor corrige inclusive a nossa incredulidade, o Senhor corrige a nossa falta de amor, o Senhor corrige a nossa falta de compaixão. Por quê? Porque Ele é esse tipo de Deus, Ele é esse tipo de Pai que a Bíblia mostra. É isso que conforta verdadeiramente os nossos corações, irmãos. Entender que nós temos um Deus que nos ama de tal forma que entregou a vida do seu único Filho por amor a nós. E como diz Paulo em Romanos 8, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? É isso que a gente tem que ver. É isso que tem que acalentar você de noite, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir rejeitado. São essas promessas de Deus em Cristo que tem que confortar você. Por isso ele diz: vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade, e se deleitarão em sua fartura. Jesus tem sempre vida abundante para nos oferecer. Ele não nos dá nada por medida, Ele não nos dá a continha certa. Não, quando Ele derrama amor de maneira abundante nas nossas vidas. Ele derrama fé de maneira abundante nas nossas vidas. Ele derrama esperança de maneira abundante nas nossas vidas. Ele nos sacia. É como o salmista, no Salmo 23, ele diz: o Senhor encheu meu cálice de tal forma que ele transborda. É assim que Deus age no coração daqueles que são seu povo. Não se esqueça, irmãos, isso está sendo escrito para pessoas que estavam sofrendo muito mais que nós. Escravizados, longe da sua nação. Muitos tinham perdido parentes na guerra. Mas o Senhor está garantindo a eles: eu vou reconfortar vocês. Sabe, agora imagine nós, que temos sofrimento tão menores, como Deus pode nos confortar no mais. Sabe? Versículo 12: pois assim diz o Senhor. Essa é a frase que o profeta diz. Assim diz o Senhor: eu estenderei para ela a paz. Para quem que Ele vai estender a paz? Para a sua igreja. Sabe, irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo em João 14. João 14, de número 27. Evangelho de João 14, 27. Olha o que Jesus diz, já se despedindo dos seus apóstolos. João 14, 27, ele diz: olha, eu deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Eu não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Olha a paz que o Senhor dá para a gente. Eu dou paz para vocês, mas não é a paz do mundo. É a minha paz. É a paz que Paulo vai escrever em Filipenses. Você está angustiado, você está preocupado, você está triste, orar. Entregue diante do Senhor Jesus tudo aquilo que traz angústia e aflição ao seu coração, porque Ele vai derramar em contrapartida a paz no seu coração e mente, uma paz que excede o entendimento. É isso que a igreja recebe, irmãos. É esse tipo de bênção que não pode ser comprada e nem adquirida com esforço humano, mas só pode ser recebida de maneira graciosa pelo povo de Deus. Você não busca a paz e recebe como salário, mas o Senhor, em virtude do seu amor gracioso, nos derrama essa paz. Essa paz que excede o entendimento. Eu estenderei para ela, eu estenderei para o meu povo, eu estenderei para a minha igreja a paz. Como essa paz é como um rio. Você já viu como um rio anda? Você já viu algum rio parado? O rio está sempre correndo em direção ao mar. Então é assim que a paz de Deus entra na minha e na sua vida. Ela vai nos levando e nos levando cada vez mais para águas mais profundas e maravilhosas. Aleluia. Ela vai crescendo na nossa vida.
A paz ela começa pequenininha e daqui a pouco ela vai crescendo e crescendo, e você está como o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que você fala isso? Porque você tem paz. Glória a Deus. Porque você pode escrever, sabe, perto do seu martírio, você já sabe que dentro de poucos dias você vai morrer. É assim que Paulo escreveu 2 Timóteo: eu já estou sendo oferecido como libação. Sabe o que ele diz? Ele está em paz. Sabe? Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu aguardei a minha fé, eu guardei a minha fé. Ó, isso é paz. Nada abala aquele que tem a paz em Cristo Jesus. Nada abala aqueles que estão alicerçados na rocha. Essa é a promessa que Jesus faz àqueles que não são simplesmente ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Lá no Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 7, no finalzinho do Sermão do Monte, ele diz: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante àquele homem que fez a sua casa sobre a rocha. A tempestade vai soprar, os ventos vão soprar, mas aquela casa vai ficar inabalável. Isso é paz. É você se tornar esse ser em Cristo Jesus inabalável, onde nenhuma circunstância tira a sua paz. Alguns irmãos aqui da igreja estão se preparando já há algum tempo para irem para o Oriente Médio, sem expectativa de retorno. Eu não entendi o sorriso. Sabe, paz. Esses dias eu acho que foi a irmã Sandra que ela mandou uma foto de 3 mártires, era uma espécie de desenho bíblico. Aí ela disse: não, aqui um é pastor Ricardo, outro é pastor Arthur, outro é pastor Luciano. Glória a Deus. Então a ideia é que, independentemente, irmãos, se estamos perto ou longe da morte, nós temos paz porque estamos sempre perto de Cristo. Ele é o príncipe da paz, como Isaías mesmo nos diz. Então, irmãos, se você está sem paz, é porque você se afastou de Cristo. Volte para perto dele. Que a paz dele enche a sua vida. E que seja como esse rio, que cresça em você. Você começa sentindo confiança, muitas vezes, em pequenas coisas que Deus faz na sua vida. Até que a sua confiança cresce a tal ponto de você enxergar as grandes coisas que Deus fez na sua vida em Cristo Jesus. Sabe? Muitas vezes nós começamos como meninos, nós começamos como aquele filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. Ele voltou para a casa do seu pai, mas nós não podemos ser negligentes. Ele volta para a casa do pai no primeiro momento porque ele estava sendo maltratado lá naquela terra. Mas esse processo de retorno, ele vai vendo cada vez mais que o seu pai é melhor do que ele esperava. Isso muda a sua maneira de enxergar o seu pai. Ele diz: olha, eu quero só que meu pai me trate como servo, porque os servos do meu pai são tratados muito bem, mas quando ele chega lá, o pai trata ele como filho. Sabe, muitas vezes a gente começa assim: não, eu vou para Jesus, porque a gente vai sentindo aquela paz. Aquela paz pequenininha. Antes a gente tinha tristeza quando ficava enfermo. Não, eu não quero mais ficar triste quando eu fico enfermo. Antes a gente ficava angustiado quando estava devendo conta. Eu não quero mais isso. Eu quero ter paz, independentemente das coisas que acontecem na minha vida. Eu quero estar tranquilo. E aí você começa a buscar o Senhor por essas pequenas coisas. Mas aí você aprende verdades que são muito maiores e mais lindas, como a eleição, como o chamado eficaz de Deus, como a graça irresistível, como a salvação, a santificação, a adoção. No momento que você foi salvo, você foi adotado. Você tem agora uma nova certidão de nascimento, cujo pai que está lá não é o seu pai biológico, mas é o próprio Deus. Em Cristo Jesus somos adotados. Então, quando a gente tem acesso a essas verdades, essa paz cresce. Ela começa muitas vezes pequena, mas ela vai crescendo. Essa é a paz que é derramada no povo de Deus. E ele diz mais: estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Irmãos, sabe quem é rico? Tem algum crente aqui essa noite? Amém. Tem algum crente aqui essa noite? Amém. 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 Então você, meu
filho é trilhardário. Pastor, eu não sei onde é que está esse dinheiro não, me diz aí que eu quero buscar. Sabe, o cristão é aquele, porque na verdade, o que é ser rico? Rico, segundo uma definição, é a ausência de necessidade. E o cristão é aquele que em Cristo Jesus já encontrou tudo. Então ele não precisa de mais nada. O cristão é o ser mais rico do universo. É por isso que quando Paulo estava diante de um rei, Paulo olhou para o rei e disse: rei, você oreia, rei. Eu não quero nada do que você tem, rei, porque a sua riqueza é para a minha pobreza. Você que deveria desejar a riqueza que eu tenho, porque ela é eterna. Os tesouros desse mundo, eles vão se corromper, eles vão se deteriorar, eles vão perder o seu valor, mas a riqueza que eu tenho, ela vai durar para sempre. Amém. Sabe, nós é que somos verdadeiramente ricos. É por isso que a gente não fica com inveja do ímpio. Não, o ímpio tem o que para dar para a gente? Você já viu, irmãos, um camarada, né, como o irmão José, ele recebeu recentemente como prêmio, um dos maiores vendedores do Norte-Nordeste, ele recebeu uma BMW branca. Você já viu uma pessoa, meu, está repreendido em nome de Jesus, não, meu filho, você recebeu e vendeu, e usou isso para missões. Olha aí, você não deixou eu terminar. Então ele pegou, agora imagine, ele está pegando a BMW só para entregar na loja, para vender, para depositar todo o dinheiro em missões, porque esse é o coração de José. Mas ele está andando na BMW e de repente passa um camarada, meu filho, no Fusquinha. Será que a pessoa da BMW vai ficar com inveja? Mas eu queria tanto esse Fusquinha. Esse barulho dele, toque, 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 eu acho tão bonitinho. Essa porta batendo, tá, 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 tá. Acho tão bonitinho o Fusquinha. Eu queria trocar a BMW pelo Fusquinha. Você já viu alguma vez alguém fazendo isso? Não, sabe por quê? Porque quando você tem algo que é maravilhoso, e que você sabe que é maravilhoso, você não vai trocar por qualquer coisa. É como uma pessoa que te entrega um diamante do tamanho de um punho, que vale não sei quantos milhões, e de repente chega uma pessoa que diz assim: você quer trocar isso em um relógio G-Shock aqui da 7 Avenue? Você sabe o que é 7 Avenue? É a Avenida 7, só que de maneira mais chique, né? Então, eu comprei esse G-Shock aqui do Feraguai, aqui ó, vale 20 reais. Você quer trocar esse diamante de bilhões de reais nesse relógio do Feraguai? Você pensa assim: rapaz, eu quero, estou precisando de um relógio. Você faria esse negócio? Então essa ideia, você vai trocar as riquezas eternas de Cristo por qualquer bobagem aqui nessa terra. Amém. É por isso que nós temos, irmãos, a história de Esaú e Jacó e do prato de lentilha. Esaú era o mais velho, era o mais forte. Jacó era o mais fraco. Jacó estava lá fazendo sua comida, e de repente Esaú chegou da caça com fome e disse: me dá aí para comer, morrendo de fome. Jacó chega e diz: tudo bem, eu dou, mas me dá o seu direito de primogenitura. E ele tá, toma esse negócio, para que eu quero isso? Quero comida, dá essa lentilha para cá. A primogenitura significava herdar a bênção dada ao pai, e o pai dele era nada mais, nada menos do que Isaac, o filho de Abraão. Ser o primogênito de Isaac significava ser um dos patriarcas. Seria talvez Abraão, Isaac e Esaú. Não, mas foi Abraão, Isaac e Jacó, porque Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Muitos cristãos estão fazendo isso. Judas trocou Cristo por 30 moedas de prata. Sabe, entender que nós somos ricos em Cristo Jesus é algo totalmente necessário na sua vida e na minha. Porque uma das ferramentas que mais Satanás usa para nos fazer quedar e desviar é a insatisfação do nosso coração. Quando nós não percebemos o quanto somos felizes, ricos e abençoados em Cristo, Satanás usa as nossas insatisfações momentâneas para nos fazer tropeçar. É por isso que você precisa redescobrir a fortuna que você tem em Cristo Jesus. Como eu disse, você é um trilhardário, sabe? Só que você ainda não pegou o seu dinheiro, graças a Deus, está lá no céu. Paulo diz isso literalmente.
O meu depósito está lá, na mão daquele que é poderoso para guardar. Imagine, os bancos aqui na terra são roubados, mas o tesouro seu está na mão de Deus. Ninguém pode tomar. Por isso que ele está muito bem guardado. O Senhor guarda. Tem gente aqui como o pastor Ricardo que está com uma fortuna enorme no céu. Ainda mais casado com a irmã Nízia, aí é fortuna mesmo. Mas tem outros como eu que estão começando a juntar 10 reais aqui, 20 ali, 30. Ainda tem tempo, aleluia, me ajuda, Senhor. Então a ideia é justamente olhar para essas riquezas, as riquezas das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Sabe, quando você se sente afortunado, quando você se sente abençoado e amado por Cristo, é a mesma sensação de uma criança que coloca a sua cabeça no meio das pernas de sua mãe e dorme. Irmãos, eu tenho quase 40 anos. A minha mãe é uma pessoa que eu amo de todo o coração, eu chamo ela de boneca. Até hoje, quando eu boto a cabeça assim no colozinho dela, é uma sensação tão boa. Sabe, olha que eu já estou velho e tenho que ter todo o cuidado de botar a cabeça, porque eu sou grande, pesado e desengonçado, e minha mãe é pequenininha. Mas é uma sensação tão boa. Agora imagine isso, você colocar a sua cabeça entre as pernas do Criador. É Jesus dizendo: como eu queria fazer com vocês, como a galinha faz com os pintinhos, colocar assim todo mundo embaixo da minha asa. Se sinta protegido em Cristo essa noite, irmãos. Sabe, se sinta literalmente protegido de tudo, porque se Deus é por nós em Cristo, quem será contra nós? Sabe, são tantas dúvidas que o inimigo lança como flechas na nossa mente. Deite a sua cabeça no colo de Cristo. É por isso, irmãos, que o Salmo 46, salmo bastante conhecido, segundo alguns estudiosos, ele foi escrito justamente em um contexto que é descrito até aqui nesse livro de Isaías, que é a passagem, se não me engano, dos capítulos 38, mais ou menos assim, quando Senaqueribe, que era o rei da Síria, havia destruído o reino do norte, o reino de Israel, e agora havia destruído também as cidades fortificadas de Judá, e usava agora todo o seu poderio para destruir Jerusalém, e ele ameaça Jerusalém. Mas havia um profeta chamado Isaías, havia um rei temente a Deus chamado Ezequias, e Ezequias clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu, não somente Ezequias, mas ouviu o povo. Ele enviou um único anjo que matou em uma única noite 185 mil soldados assírios, e o rei Senaqueribe voltou com o rabo entre as pernas para o seu reino, e quando chegou lá, foi assassinado pelos seus próprios filhos. É nesse contexto que o Salmo 46 é descrito. E o Salmo 46, ele tem um versículo que diz, justamente, você está vendo tudo ruim ao seu lado, você está pensando que, sabe, chegou um momento na sua vida onde você sente o mundo caindo ao seu redor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não pode fazer nada? Não fique quieto, não atrapalhe Deus. Eu não posso fazer nada, tudo que eu tentei, eu afastei mais essa pessoa de Cristo do que aproximei. Então agora fique quieto, só ora. Eu não consigo mais, eu já fiz concurso, eu já, sabe, já vendi laranja na feira, mas eu não consigo me sustentar, a minha conta está sempre no vermelho. Você é quieto. Deus não precisa do seu suor para te sustentar. Mas está escrito, do suor do teu rosto comerás, mas também está escrito que aos que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. Sabe? Deus está no seu alto e sublime trono. O cetro de ferro está nas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é que controla toda a criação. Nada é grande para Ele. Tudo está ao alcance das suas ordens. É nele que nós temos que encontrar o descanso. Por isso que nós não guardamos o sábado, irmãos.
Porque o nosso descanso não é um dia, o nosso descanso é uma pessoa, Cristo Jesus. Sabe, a ideia é essa: descanse, pare de correr, calma. Salmo 23 diz: certamente a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. Não é você que corre atrás delas. É o Senhor que envia para você de tal forma que mesmo que você quisesse se esconder delas, você não conseguiria. A ideia lá do Salmo 23 é como um quarto zagueiro marcando o atacante do cangote. Certamente a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias. Essa é a definição lá, é a palavra hebraica usada no Salmo 23. É se sentir de perseguir. Você quer se esconder da bondade e da misericórdia de Deus, ele diz: você não vai se esconder não, eu vou pegar você. Sabe? Então ele diz, versículo 13, eu já estou concluindo, irmãos: assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Você quer consolo? Então venha para a igreja. Sabe, uma das coisas que Satanás, como predador que ele é, ontem nós falamos aqui, estamos estudando o capítulo 12 do livro do Apocalipse, já há 2 semanas. E lá no capítulo 12, Satanás é chamado por vários nomes, e um dos nomes que é atribuído a esse nosso arqui-inimigo é dragão. E vai dizer que ele tem 7 cabeças, 10 chifres, ou 10 cabeças e 7 chifres. Foge a memória agora o número correto, mas ambos os números 10 e 7 significa um poder completo para destruir. Se você tentar brigar contra esse dragão, você vai ser destruído. Então você tem que estar na mão do bom pastor para que ele afugente todo o lobo de você. Assim como uma mãe consola o seu filho, eu os consolarei. Em Jerusalém vocês são consolados. A promessa que Deus fez para a igreja foi: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja, enquanto corpo de Cristo, é a única fonte de proteção aqui na terra para as astutas ciladas do diabo. De tal forma que aqueles que estão fora do corpo de Cristo, eles estão, como Paulo descreve em 1 Coríntios 5, entregues a Satanás. Não foi o que Paulo ensinou? Havia uma pessoa que estava dentro da igreja e que estava se relacionando com a mulher do seu pai. Então a sentença de Paulo em Cristo e pelo Espírito Santo foi que seja entregue a Satanás, para que o seu corpo sofra e a sua alma seja salva até aquele grande dia. Você não valoriza a igreja, mas saiba que o diabo valoriza. A gente vai ver, por exemplo, 7 exorcistas, filhos de um judeu que não faziam parte da igreja. Eles estavam tentando expulsar demônio. E eles até conseguiram êxito em alguns. Mas chegou um demônio que disse: vocês são igreja? São não, porque eu conheço a Cristo. Eu conheço Paulo, os dois são igreja. Cristo é o cabeça, Paulo faz parte do corpo. Mas vocês quem são? O único lugar em que os cristãos estão protegidos é na igreja. Por isso que se você não está no corpo de Cristo, você está ainda entregue a Satanás. Quando eu falo estar no corpo de Cristo, não é fazer parte fisicamente da igreja, é fazer parte espiritualmente, vai muito mais além. É estar inserido no corpo de tal forma que você se sente parte desse organismo. Se você não se sente parte da igreja, você ainda não é igreja. Então você não está em perigo. Um predador como um grande dragão, ele sabe que as presas, né, as vítimas isoladas, elas são mais fáceis de serem capturadas. Por isso que a primeira coisa que Satanás coloca na mente de um cristão é: sai da igreja, rapaz, está atrasando sua vida. Fica ouvindo esse pastor que fica sendo de verdadeiro evangelho, vai buscar uma bênção para você. Tem tanta igreja aí com homens de poder que podem abençoar a sua vida com cura, com libertação, com dinheiro. Você vai ficar ouvindo esse negócio de cruz credo. É a primeira coisa que Satanás vai encher a sua mente. Saia da verdadeira igreja. Porque se você sair da verdadeira igreja, você volta para as mãos dele.
É por isso, irmãos, que a igreja se chama igreja. A palavra igreja vem de um termozinho que é a união de duas palavras, eclésia, que significa sair para fora. Parece até uma redundância, mas a ideia é pessoas que foram retiradas do mundo e foram colocadas em um lugar seguro. É a mesma linha de raciocínio da arca de Noé. Dentro da arca, aqueles que estavam lá estavam seguros, independentemente do tamanho das águas, independentemente da quantidade de chuvas que seria enviado. Na arca, aqueles que ali estavam estariam seguros. Essa é a ideia de corpo de Cristo. Por isso que Isaías aponta tanto para a igreja, por isso que o povo de Deus ele tem que se alertar em relação, como é que eu meço o meu amor por Cristo? É pela minha entrega ao corpo dele. Estude a história da igreja e você vai ver o que eu estou dizendo. Todos os homens de Deus, eles amavam a igreja de Cristo. Vá olhar lá a galeria dos heróis da fé e me diga se tinha algum daqueles que não amava o corpo de Cristo. E aqui a gente vai ver que é nesse corpo que eles se sentem consolados. Eu acho que essa frase é de um pastor muito amável e bíblico, que com certeza encontraremos no céu, chamado Matt Henry. E ele vai dizer, em tempos de grande apostasia, é um conforto muito grande para o nosso coração vermos irmãos e irmãs que estão andando pelo mesmo santo caminho que nós. Olha que frase maravilhosa. A gente olha para a apostasia crescente, igrejas heréticas à direita e à esquerda, mas aí você encontra pessoas que estão buscando a Cristo e este crucificado como nós, e a gente se sente, meu Deus, eu não estou sozinho nessa caminhada. Glória a Deus por isso. É como, sabe, Jeremias que ora e Deus envia um companheiro para ele, Baruque, se eu não me engano o nome dele é Baruque. É como no livro O Peregrino de John Bunyan, o cristão se sente sozinho e Deus envia um companheiro para ele. Primeiro ele envia fiel e depois ele envia esperança, para que ele não estiver sozinho na jornada rumo ao céu. E assim somos nós. Deus nos deu a igreja, para que na igreja nos sentíssemos amados, cuidados, protegidos, guiados, alimentados. Essa é a principal consolação que o povo de Deus sente aqui na terra. É a consolação de Cristo que é dada através do seu corpo. E finalmente, irmãos, último versículo para que venhamos a concluir nessa noite, versículo 14. Quando vocês virem isso, a gente já viu. Vocês se lembram de Atos capítulo 2? Tinha um povo lá, era a igreja, eram quase 120 pessoas. Estavam ali, reunidos, em oração, esperando a promessa que o Senhor Jesus tinha feito. E aquela promessa se cumpriu. Naquele, sabe, cenáculo, naquele salão, talvez muito parecido com o nosso. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eles saíram pregando as verdades de Cristo aos 4 cantos do mundo. E isso nunca parou, até que chegou a nós. E agora é a nossa vez. A gente já viu isso acontecendo. Quando vocês virem isso acontecer, já aconteceu, a gente já viu. Por isso que Atos 2 vai dizer lá, nos versículos finais, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. E eles não tinham nada como se fosse seu próprio, mas eles tinham tudo em comum. Começou já há 2000 anos atrás e nos alcançou. E em nós vai alcançar muitos outros. Esse é o consolo que Deus enviou. É por isso que Pedro, quando prega o sermão lá no dia de Pentecostes, ele vai dizer, essa é a promessa, meu irmão Arara, foi enviada para você. É por isso que, independente do que está acontecendo na sua vida hoje, meu filho, você vai morar onde? Me diga aí. Aonde você vai morar? Então pronto. Por isso você vai ficar feliz. Aí, ó. Então a ideia é justamente essa, esse conforto que só a igreja oferece. Somente a igreja. Nós podemos olhar uns para os outros e dizer, eu sei onde você vai morar daqui a 100 anos. Eu sei onde é que você vai estar daqui a 100 anos, seu Francisco.
Eu sei também onde é que vocês vão estar aí daqui a 100 anos. A gente vai estar junto. Sabe, já começou. É por isso que quando as pessoas morriam na igreja, Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz: não hajam como quem não tem esperança. A gente vai encontrar todo mundo lá. Que alegria, aqueles que desde já morrem no Senhor. Olha que alegria. Onde é que está a Soninha? Está no céu. Onde é que estão os nossos irmãos e irmãs que deram a sua vida por amor a Cristo? Eles estão no céu. Imagine quando a gente chegar no céu, vai ter uma roda assim, só, como diria Adams, cabeça a cara. Vai ter assim, Martin Lloyd Jones, Spurgeon, R.C. Sproul, John Piper, Ricardo Pombal. Eu vou estar assim, afastado, só aprendendo assim. Eles vão me falar e fazer o que eles estão dizendo. E aí de repente, quando eles estão naquela rodinha falando acerca de eleição, chega o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está precisando. Quando você falou de eleição lá em Romanos 9, diga aí para a gente. Vamos no céu. Já começou esse consolo, irmão? Você vai dizer que a gente não é feliz? Por que a gente não é feliz? Porque a gente está olhando para a direção errada. Amém. Olhe agora para a direção certa. Veja a quantidade de bênçãos espirituais que já nos foram derramadas. Muitas vezes a gente não está vendo, está diante de nossos olhos. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará. Quando você vê essas promessas que Cristo fez e já se cumprem em nós de forma espiritual e pela fé, isso vai trazer uma alegria ao seu coração que vai ser difícil você parar de pular. Cristo morreu por mim e por conta disso todos os méritos que Ele alcançou recaíram sobre mim. Sabe, quando Deus olha para mim e para você, irmãos, Ele não vê a gente, Ele vê Cristo. Por isso que Ele pode olhar para mim e para você, apesar das nossas falhas, e dizer: venha bendito de meu Pai. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Já começou! Por isso que os cristãos eram tão alegres, porque eles sentiam essa alegria andando no interior deles. O seu coração se alegrará, se regozijará, e vocês florescerão como a relva. Irmãos, recentemente eu fui levar os meus pais do interior. Meu pai, ele é do interior e de vez em quando ele passa um tempo lá na cidade dele. E eu fui levar, e a cidade, o interior de meu pai é um interior muito seco. Mas recentemente caíram umas chuvas. E eu me lembrei que a última vez que eu levei meu pai, estava tudo parecendo uma savana africana. Sabe aquela cor meio marrom, meio amarelada? Sabe, não tinha, todos os lagos estavam secos assim, não tinha nenhum tipo de animal, sabe? E os que tinham às vezes estavam mortos. Mas recentemente teve uma grande chuva lá para a região. E aquele lugar que era amarelado e que estava sem vida, estava tudo verdinho. Tinha um monte de gado assim, acho que eu passei até para algumas fazendas do irmão José, sem saber. Tinha um monte de gado branco assim, sabe? Eu quero conhecer esse José, É o do Egito, né, meu amigo? Entendi. Então a ideia aqui é: seu coração se alegrará, vocês florescerão como a relva. O que faz a relva florescer? Essa chuva. Às vezes você chega num lugar sem vida, que está lá amarelado, como eu disse a vocês, e de repente Deus envia uma chuva e parece que você está em outro lugar. Não, mas eu estava aqui outro dia, estava tudo seco, e agora está esse mato grande aqui, um monte de fruta, árvore. Isso que Deus faz na sua vida e na minha. Às vezes a gente se sente tão seco, tão árido, tão perto de morrer, e basta uma chuvinha da graça de Deus. Para a gente parecer uma árvore em outono, cheia de frutos. Deus faz assim com o seu povo. A mão do Senhor estará com os seus servos. Viu o que eu disse no começo? Eu vou dizer uma frase que eu tenho repetido: se você não é servo de Deus, você não serve para Deus. A mão do Senhor está para aqueles que estão oferecendo a sua vida para servir a Deus. Senhor, eu quero te servir. É como Isaías: Senhor, envia-me a mim. Eu não sei o que vai dar, Senhor. Eu não sei se vou me matar, eu não sei se eu vou perder tudo, eu não sei se eu vou ser demitido do meu trabalho, mas eu não quero mais viver só para comer, vestir e pagar conta. Eu quero viver para a tua glória. Então me dá um ministério, Senhor, para que eu possa te servir.
Só a oração de um cristão verdadeiro. Senhor, eu não quero viver igual o ímpio vive, planejando uma roupa nova de comprar, isso para fazer, porque a alegria dele vem dessas coisas. Não, Senhor, eu quero ter alegria de te servir. Amém, Eu quero ter alegria, Senhor, daquela viúva que veio diante de ti e trouxe 2 moedinhas. Imagina o coração daquela mulher. Ela deu tudo que tinha. Tem gente que não entende o que Maria fez, pegando um vaso de alabastro com um nardo caríssimo e derramando totalmente na cabeça, no corpo, lavando os pés do Senhor. Ela fala, que desperdício, desperdício. Jesus disse, o que ela fez vai ficar eternizado. O que Maria fez não ficou só registrado aqui na terra, está registrado no céu também. Porque a palavra de Deus permanecerá para sempre. Ela honrou o seu Salvador. Muito provavelmente ela juntou dinheiro por um ano inteiro, só para aqui. Imagine, ela no cofrinho dele, no cofrinho dela. Minhas filhas têm um negócio que elas guardam as moedinhas, né? Eu estava no cofrinho, eu estou juntando um dinheirinho aqui, para quê? Não, porque eu quero fazer uma coisa para Jesus. Ela nem sabia que Jesus ia morrer. Mas ela estava planejando, olha, perto da Páscoa, eu sei que Jesus passa por aqui, ela morava em Betânia. E muitas vezes, quando Jesus ia para Jerusalém, ele ficava em Betânia. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E como Jerusalém ficava cheia de visitantes, então as pessoas costumavam a dormir nas cidades circunvizinhas. E Jesus tinha um costume de, quando ia para Jerusalém, dormir na casa do seu amigo Lázaro, que tinha suas irmãs Marta e Maria. Então está lá Maria pensando, Jesus vai vir na Páscoa. E quando ele chegar aqui na Páscoa, eu quero dar um presente para ele. Durante um ano, talvez ela pensou aquilo, porque o valor que é dado àquele perfume é o valor de 300 denários. E 300 denários era o salário de uma pessoa durante o ano inteiro. Ela planejou aquela atitude para Cristo. Ela não pegou uma coisa e disse, esse aqui é o meu melhor que eu tenho e eu vou lá e vou dar. Não, ela foi pensando, o que eu vou fazer com o meu Salvador? Aí as pessoas dizem, mas devia ter dado aos pobres. Não entende quem é Cristo. Não entende a maravilha dessa pessoa que é 100% homem e 100% Deus, que tem um amor tão grande por nós, mas tão grande, que veio ao mundo, se despiu de toda a sua glória, foi tratado como um malfeitor, morreu morte de cruz, só para salvar pecadores miseráveis como nós. Que amor é esse? Sabe? Só a Bíblia para nos mostrar. Porque nenhum homem tem condição de criar uma verdade dessa. Como Deus se faz carne e morre por pecadores. Porque morrer por justos a gente alcança, a gente pode encontrar justificativa, mas morrer por injustos, foi isso que o nosso Salvador fez. Então qualquer coisa que façamos para Ele de volta ainda é pouco. Sabe, irmãos, quando a gente serve para Deus, quando a gente serve a Deus, sabe quem é abençoado? A gente. Porque Deus não precisa da gente para nada. Paulo vai dizer isso em Atos 17. Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguém. Então quando você serve a Deus, quem é abençoado é você. Como eu disse para você, o serviço cristão é uma das maiores fontes de alegria que o cristão recebe. Qualquer coisa, um cristão, por exemplo, que está levando um copo de água, é para o Senhor. Você já viu jogador de futebol hipócrita, né? Um monte deles diz que é cristão, faz o gol, aí faz assim, e de noite está lá comendo, bebendo e fazendo todo tipo de ojeriza. Mas o cristão tem que fazer isso, irmãos, de maneira real e sincera. Quando você fizer qualquer coisa no contexto de igreja, você não vai dizer, eu mereço ser valorizado. Você vai bater no seu peito e vai dizer, sou um servo inútil, só fiz aquilo que fui mandado fazer. Toda a glória, toda a honra é para Cristo. Glória a Deus. É assim que a gente serve ao nosso Salvador. E quando a gente serve o nosso Salvador desse jeito, uma alegria profunda enche os nossos corações de forma tão contagiante que é incontrolável. Como eu, que não consigo calar a boca. Já vou concluir. A mão do Senhor estará com os seus servos
mas a sua ira será contra os seus adversários. Percebeu? E assim termina o versículo 14. Deus é bom para Israel, mas Deus não é bom para o mundo inteiro. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai falar da ira de Deus sobre os ímpios. É assim que termina o livro de Isaías. Esse alerta para aqueles que perseverarem em um caminho de apostasia. Então, o final do capítulo 14, que já nos conecta com o versículo 15, é: a mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Aí você diz: mas eu não sou adversário de Deus. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está servindo a Deus, você é adversário de Deus. Mas eu estou na igreja. Não interessa, Judas também estava. Busque servir a Cristo. Deixe que essa chama arda no seu coração a tal ponto de você não conseguir dormir, de você não conseguir comer, de você não conseguir fazer mais nada. Porque, Senhor, eu quero te servir. Esse tipo de angústia, irmãos, é bênção. Não é você estar angustiado por causa dessas bobagens do dia a dia, mas é você estar angustiado porque você quer mais de Deus. É isso que o cristão tem que buscar, irmão. É assim que a gente vai ser feliz. É assim que a gente vai brilhar como a luz do mundo e ser o sal da terra. Mas se a luz que há em nós forem trevas, onde essas trevas serão? Se o povo de Deus, que devia ser a nação mais feliz do mundo, viver carrancudo para cima e para baixo, brigando por bobagens, como o nome de Cristo vai ser glorificado em nós? Que o Senhor nos ajude, irmãos, pois só pela graça dele nós conseguiremos viver do modo dele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra de consolo, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a termos um coração grato diante de tanto que o Senhor fez por nós. Senhor Jesus, será que precisa de algo mais? Que malignidade é essa que há no nosso coração, a ponto de olharmos para o teu sacrifício na cruz e achar que isso não é o suficiente para te amar, Senhor, e te servir por toda a eternidade? Ó Deus, não permita que a incredulidade vença no nosso interior, mas que o Senhor nos conceda uma fé que vence o mundo, Senhor, a começar no nosso próprio coração incrédulo. Nos ajuda, meu Deus, a contemplar as tuas promessas como de fato elas são, verdadeiras e imparáveis, Senhor, pois nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar o teu amor, a tua entrega, Senhor, o teu consolo, o teu conforto, o teu cuidado, o teu zelo para com cada um de nós, Senhor. Nos ajuda a enxergar, Senhor, como nós somos amados por Ti em Cristo Jesus. E que saímos daqui, Senhor, saltitantes de alegria, na certeza de que o Senhor perdoa os nossos pecados. E agora nós temos paz com Deus por toda a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar essa promessa como ela de fato é, algo grandioso demais, mas que vale a pena ser buscados. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, cumprimentem-se com o cumprimento santo e diga para o seu irmão: irmão, é estreito, mas leva para o céu.